Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Essa aqui será uma leitura rápida da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Hoje é o dia 4 de setembro de 2024, então não dá tempo mais de fazer uma leitura aprofundada. É uma leitura de revisão e é a última leitura que eu vou fazer da lei antes da prova aí no próximo domingo. Então eu peço a você que você fique comigo. Vamos aqui destacar um ponto principal ou outro, tá? Mas será uma leitura bem dinâmica mesmo, porque é uma leitura apenas de revisão. Das disposições gerais, artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Então, quando fala tutelará a probidade, fala de proteger a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Isso aqui é muito importante, lembra? Não tem ato de improbidade administrativo culposo. Isso não existe aqui na lei de improbidade, tá bom? Não existe mesmo na lei 8429 ato de improbidade culposo. São as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Então, aqui na lei de improbidade, todas as condutas são dolosas. Se em outra lei é ou não é doloso, eu não sei, mas aqui na lei de improbidade, todas as condutas são dolosas. Todas as condutas. Considera-se dolo. O que é dolo? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Então aqui o dolo é específico. O dolo ele decorre daquela vontade que a pessoa sabe o que está fazendo, sabe por que está fazendo e mesmo assim ela faz. Não basta a voluntariedade em fazer. É diferente de um dolo eventual, em que eventualmente pode ser dolo. Aqui o dolo ele é específico, ele é objetivo. O mero exercício da função pública ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, veja, precisa dessa comprovação do dolo, precisa dessa comprovação objetiva do dolo, senão vai afastar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Aplicam-se ao sistema da improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então essa lei aqui, ela tem caráter sancionatório. Vamos lá. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo, que são esses que nós acabamos de ver: União, Estado, Distrito Federal, município, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e por aí vai. Veja bem, os atos de improbidade praticados contra o patrimônio dessa entidade privada, que ela recebe uma subvenção do governo, recebe um benefício do governo, recebe um incentivo fiscal do governo, recebe um incentivo creditício do governo. Veja bem, os atos de improbidade praticados contra essa entidade privada também podem ser sancionados com base aqui na lei de improbidade administrativa. Estão sujeitos às sanções, observa aqui, estão sujeitos às sanções dessa lei. Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos
no parágrafo 5º deste artigo. É uma entidade privada, mas recebe benefício, incentivo, desconto fiscal ali, por exemplo, aqui mesmo em Extrema, Minas Gerais. A prefeitura, ela dá 10 anos de isenção fiscal para uma empresa se instalar aqui. É um incentivo fiscal. Veja isso. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada. Observa bem, ali era uma entidade que ela recebia incentivo fiscal, incentivo creditício, subvenção, benefício e tal. Aqui ela é uma entidade privada em que o Estado ajudou a criar essa entidade privada. Ou ainda ele concorreu ou ainda concorre no seu patrimônio ou receita atual. Limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Veja, por exemplo, uma empresa em que 50% dessa empresa é pública, 50% dessa empresa é privada. Sobre aqueles 50% incide os atos de improbidade. É isso que está falando aqui. Independentemente se integra ou não a administração indireta. Veja bem, olha só. Independentemente de integrar a administração indireta, olha aqui, independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita anual. Limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Bom, antigamente tinha uma parada assim, era mais de 50%, era menos de 50%, isso não existe mais. Se o Estado contribui, se o Estado participa na receita atual, o que vai acontecer? Participa, o Estado haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. O Estado haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Se eu li anual, você me desculpa, é atual, beleza? Na sua receita atual. Limitado o ressarcimento, nesses casos, a repercussão do ilícito sobre os cofres públicos. Então veja, a empresa tem 70% privada, 30% pública. Ocorre sobre os 30% as sanções aqui da lei de improbidade. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Por exemplo, um prefeito ele tomou decisão com base numa jurisprudência que essa jurisprudência não estava pacificada. Lá na frente, pacificou-se que naquele caso era improbidade. Lá na frente, foi pacificado que era improbidade. Nesse caso aí, não configura improbidade, entendeu? Por quê? Porque o prefeito se baseou numa divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência. Essa jurisprudência ainda não estava pacificada. Depois ela veio a ser pacificada no sentido de que é improbidade. Nesse caso, não configura improbidade. Só que você tem que ficar muito ligado. Se for uma questão literal da lei de improbidade, literal, você vai considerar isso aqui, com base na lei de improbidade administrativa. Considere isso aqui. Agora, se trouxer uma pergunta em relação a decisões do Supremo, aí o Supremo Tribunal Federal suspendeu esse parágrafo 8º aqui, tudo bem? Por isso que aqui embaixo está vide ADI 7236, tudo bem? Fica ligado aí, vamos lá. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição ou nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas aí referidas a este artigo, tá bom? No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica. Observa bem.
no que se refere a recursos de origem pública. Naquela parte que está falando do recurso público. Se for um recurso privado, não vai incidir, entendeu? Por isso que aqui fala assim, olha, no que se refere a recursos de origem pública, não são recursos de origem privada, são recursos de origem pública. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra, olha aqui, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente, mas somente naquela parte que se refere a recursos de origem pública. Vamos lá. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, o cara é um particular, mas ele induz ou concorre dolosamente, porque precisa ter dolo, ele induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Ele age ali em colunho com o colunho. Como é que fala isso aqui? Colunho ou colunho? Cara, é quando ele age junto, tá bom? Eu não lembro se é com N ou sem N. Agora eu não lembro mesmo, tá? Mas vamos lá. É conluio, acho que é conluio, tá? É aquele cara que age em parceria com o agente público, tá? Ele vai lá, ele não é um agente público, mas ele induz ou concorre para que aconteça o ato de improbidade. Ele age juntinho ali com o agente público. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser praticado à pessoa jurídica. Veja, João, qual é a regra? A regra é que os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Não respondem. Essa é a regra. Agora, tem exceção? Tem. E se a banca quiser exceção, ela tem que dizer a exceção. O professor Carlos Mendonça, de Direito Previdenciário, falava isso. A banca deu a exceção? Não. Então você não vai considerar. Se ela quiser a exceção, ela tem que falar da exceção. Qual que é a regra? É que os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos. Então tem casos que vão responder, tem, se houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Então, se houver essa participação aí, se houver esses benefícios diretos, vai responder, mas a regra é que não responde. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846. Quer dizer, para que não haja duas punições, se lá na Lei 12.846 já tem a punição, então aqui na Lei de Probidade não vai ser punido, porque lá já tem punição, entendeu? Para que não haja duas punições. Então, as sanções desta lei, elas não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública. Essa lei aqui trata de práticas irregulares aí, infrações cometidas por pessoa jurídica contra a administração pública. Mas se lá ela já é punida, observa bem assim, ó, lá a pessoa jurídica já está sendo punida aqui com base na lei 12.846. Se ela já está sendo punida com base aqui, que nós vamos até acessar a lei, ela já está sendo punida com base aqui, então ela não vai ser punida aqui na lei de improbidade, entendeu? É isso que está falando aqui. Veremos lá o que fala lá aqui, olha só. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração nacional ou estrangeira, a administração pública nacional
ou estrangeira e da outras providências. É disso que trata aqui, é disso que trata aqui essa lei 12.846. Se o ato de improbidade é considerado também como uma infração aqui nessa lei e já está sendo punido nessa lei, o ato de improbidade não vai aplicar a lei 8429, entendeu? As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo, seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846 de 2013, beleza? Então vamos lá. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para apuração, para as providências necessárias. Então, uma autoridade competente, ela percebeu que há indícios. Ela falou assim, olha, parece que aqui tem ato de improbidade, então eu vou representar ao Ministério Público para as providências competentes, necessárias. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer licitamente, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou ainda se enriquecer ilicitamente, estarão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Veja, vamos supor que eu já tinha uma casa. Aí o meu pai cometeu um ato de improbidade. Deus o livre aí, meu pai faleceu, deixou uma herança para mim. Beleza. Aquela casa que eu já tinha, ela não entra no ressarcimento. Lá, se ele cometeu ato de improbidade, o que entra é a herança que ele me deixou. A casa já era minha, então não entra. É isso que está falando aí. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, observa bem, de alteração contratual, de transformação, de incorporação e de fusão, mas fica ligado nesse aqui, de incorporação e de fusão, fica ligado aqui, nesse aqui fica ligado. Veja bem, a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão, fica ligado, incorporação e fusão, fica ligado, incorporação e fusão, fica ligado, ou de cisão, que é dividir, cisão societária, tá bom? Fica ligado aqui. Aplica-se também no caso de alteração contratual, se aplica no caso de transformação, de incorporação, de fusão, esses dois aqui, toma cuidado, ou de cisão societária, que é dividir a sociedade. Por que eu falei para ficar ligado na incorporação e na fusão? Por causa do parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, veja que lá fala assim, a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação e de fusão ou de cisão societária. Só que quando for o caso especificamente de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido. Quando for no caso de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora, daquela que sucedeu a pessoa jurídica, será restrita, olha isso aqui, será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido durante a fusão e a incorporação. Beleza? Não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrente de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação. Então, aqueles fatos que ocorreram antes da data da fusão, aqueles fatos que ocorreram antes da data da incorporação, eles não serão sancionados aqui pela lei de improbidade. Essa é a regra. Mas tem exceção? Tem. Exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. Então se há
fusão ou se a incorporação aconteceu com o intuito de fraude ou com o intuito de simular uma fraude, ó, foi para simular, foi para maquiar um rombo aqui, sacou? Foi para maquiar aqui alguma parada, uma simulação, para maquiar alguma coisa. Ou foi com o intuito de fraude, para tentar se livrar de uma punição. Vamos juntar as empresas aqui, vamos fundir as empresas, vamos incorporar aqui as empresas aqui, que a gente consegue enganar o poder público. Aí nesse caso vai responder, tá bom? No caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. A regra é que não respondem. No caso de fusão e de incorporação, só vai responder até o limite do patrimônio transferido. Mas se houver simulação ou se houver intuito de fraude, mesmo aqueles atos de antes da fusão, de antes da incorporação, entrarão aqui na lei de improbidade, beleza? Capítulo 2, dos atos de improbidade administrativa, seção 1. Aqui você vai se ligar nos verbos. É sério, se liga nos verbos. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito. Olha aqui, ó. Auferir. Olha isso aqui. Auferir. Perceber, receber, usar, utilizar, auferir. Mediante a prática de ato doloso. Precisa que o ato seja doloso. Sempre, na lei de probidade, o ato tem que ser doloso. Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividades nas entidades referidas. E notadamente, observa-se aqui, e notadamente, quer dizer, dizem os doutrinadores que esses artigos aqui são exemplificativos, salvo o artigo 11. O artigo 11 é taxativo, segundo os doutrinadores, mas esse aqui, quando fala notadamente, são exemplos. Mas vamos lá. E principalmente, está falando assim, olha, e principalmente esses aqui. Mas vamos lá. Receber, olha o verbo receber, para si ou para outro, dinheiro, bem móvel ou imóvel. O bem pode ser móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, recebe um presente de quem tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão, decorrente das atribuições do agente público. Então o camarada, ele recebe. É isso aí, olha. Receber. Olha o outro verbo aqui, ó. Perceber. Olha o verbo. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar. João, mas ele não está, né, facilitando? Facilitar não é prejuízo ao erário? Olha só, mas ele percebeu, ele recebeu para poder facilitar. Então é enriquecimento ilícito para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelo preço superior ao valor do mercado. Observa que a administração pública vai pagar a mais porque o camarada recebeu alguma coisa para facilitar esse aluguel, por exemplo, de um imóvel que a administração pública vai alugar. Olha aqui o 3, o 3 é o contrário, tá? O 3, o imóvel é da administração pública, o 3, o imóvel é da administração pública, mas ela vai alugar por um preço inferior ao do mercado, porque o agente público ele percebeu uma vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público, ou fornecimento de serviço por ente estatal, é um serviço que o ente estatal vai fornecer por preço inferior ao do mercado, quer dizer, o poder público vai ter um prejuízo. João, mas não é prejuízo ao erário? Não, porque aqui é enriquecimento ilícito. Mas por quê? Porque ele percebeu para que o poder público tivesse o prejuízo. Ele percebeu, então é enriquecimento ilícito. Ele recebeu aquela vantagem. Tá, mas o poder público não vai ter um prejuízo aqui, porque ele poderia alugar o imóvel por 50 mil, mas ele vai alugar o imóvel por 20 mil. Ele não vai ter um prejuízo mensal de 30 mil? Vai. Só que aqui não é prejuízo ao erário, é enriquecimento ilícito, porque o agente público, você tem que pensar sob a ótica do agente público. O agente público, ele está recebendo?
Tá, então no caso dele, sob a ótica dele, sob o ponto de vista dele, sob a perspectiva do agente público, ele está percebendo. Então é enriquecimento ilícito, não é prejuízo ao erário, embora resulte no prejuízo ao erário, entendeu? Utilizar, perceba bem, o cara ele utiliza uma máquina da prefeitura, uma patrol, um trator da prefeitura, uma retroescavadeira para fazer um trabalho no sítio dele. Pensa, ele vai deixar de tirar do bolso dele, ele vai deixar de pagar do bolso dele, por isso é enriquecimento ilícito. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores. Então ele pega os servidores da prefeitura e leva lá para capinar o sítio dele, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Tem lá uma empresa terceirizada da prefeitura, o secretário de obras pega aqueles terceirizados da prefeitura e leva para fazer um serviço no sítio dele. Receber, olha o verbo, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar, olha só, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar. Quer dizer, o cara sabe que tem lá os jogos de azar, mas em vez de fiscalizar, ele recebe uma vantagem econômica para fazer vista grossa de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou ainda aceitar promessa de tal vantagem. Parece a corrupção passiva se fosse lá no Código Penal, né? Ele aceita a promessa da vantagem. Veja, às vezes ele nem recebeu. O simples fato dele aceitar uma promessa de vantagem aqui, para tolerar esses crimes aqui, ele já pratica o ato de improbidade. Ele nem chegou a receber. Só o fato dele aceitar a promessa da vantagem já é enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica, ao verbo receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outros serviços, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Adquirir, olha isso aqui, ó. Adquirir, veja bem, ele vai adquirir, por exemplo, uma casa milionária, sendo que o salário dele, a remuneração dele não bate com aquilo. Cara, tá vendo aí? Agora é estranho, né? Não precisa ter o dolo, não precisa comprovar o dolo, precisa. Mas não é estranho você subentender que se um cara comprou uma casa milionária é porque ele está roubando, é porque ele está furtando, é porque ele está desviando do poder público? É claro que o conceito de roubar, de furtar, de desviar é diferente no Código Penal, tá, pessoal? É diferente. Estou falando aqui de modo genérico. O conceito lá do Código Penal, a tipificação de roubo, de furto é diferente no Código Penal. Mas não é estranho. Mas vamos lá. Adquirir. Veja, ele adquiriu para si ou para outrem, não só para si, para outrem também, no exercício de mandato, de encargo de emprego ou de função pública, e em razão deles, veja, e em razão deles, bens de, em razão, no exercício do cargo e em razão do cargo, não é ou em razão do cargo, é no exercício do cargo e em razão do cargo, bens de qualquer natureza, decorrentes de atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Então ele adquiriu um carro muito caro que não dava para ele pagar com o salário dele, com a remuneração dele. Alguma coisa está acontecendo. Porém, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução, sacou? Então o cara, ele vai poder provar que naquele caso ali, ele tem aquele carro porque ele ganhou na Mega Sena. Então ele comprou uma Ferrari, uma McLaren, porque ele ganhou na Mega Sena. Não, ele não está furtando, ele não está roubando, não está desviando. Não. É porque ele ganhou na Mega Sena. Então ele pode provar que ele adquiriu porque ele ganhou na Mega Sena, então ele comprou aquela casa milionária, beleza? Aceitar. Olha o verbo aqui, aceitar no enriquecimento ilícito, tá vendo? Ele aceita um emprego, ele aceita uma comissão, ou
exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Então, é um auditor fiscal da Receita Federal que ele atua numa empresa que ele deveria fiscalizar. Ele, de alguma forma, ele atua ali naquela empresa que ele deveria fiscalizar. É um fiscal de obras, por exemplo, da prefeitura, que ele atua ali dando um parecer, uma consultoria para uma construtora que constrói ali naquela cidade. Entende? Então, esse aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento. Pensa nesse fiscal de obras, que ele aceita esse emprego ou ele exerce essa atividade de consultoria ou assessoramento numa construtora que constrói ali naquela cidade para a prefeitura. Constrói para a prefeitura. Pensa comigo aí, alguma coisa não vai bater, não é? Ele deveria fiscalizar aquela construtora, aquela empreiteira. Alguma coisa não vai bater, né? Que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão. Lembra que o ato de improbidade pode ser por omissão, desde que seja doloso, decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Perceber, olha o verbo, ele recebe, ele percebe vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba pública de qualquer natureza. Olha aqui, ó, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir um ato de ofício, ou seja, para se omitir, omissão, ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Incorporar, olha esse verbo aqui, olha, incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Olha aqui, ó, usar em proveito próprio. Veja, o camarada está usando para si bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Dos atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário, Constitui, aqui você vai se ligar nos verbos também, constitui ato de improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades do artigo 1º dessa lei, e notadamente, ou seja, e principalmente, vamos lá, facilitar, veja, que ele não está recebendo, ele não está incorporando, ele não está usando, ele está facilitando, é para outra pessoa, por isso que é prejuízo ao erário, não vai para o bolso dele, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial. É aquela outra pessoa que vai incorporar, mas ele está facilitando ou concorrendo, é prejuízo ao erário. Veja que para o bolso dele não vai, mas ele está facilitando que vai para o outro. Permitir, olha aqui, ó, não é ele que vai ganhar a grana, mas ele permite ou ele concorre para que pessoa física ou jurídica privada, pessoa física ou jurídica privada, não vai confundir com pessoa física ou jurídica pública, é pessoa física ou jurídica privada, inciso 2 do artigo 10, permitiu concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Doar, observa bem, ele vai doar a uma pessoa física ou jurídica, veja que ele não está botando nada no bolso, ele vai doar. Ele vai fazer uma doação, por exemplo, para uma instituição de caridade, mas não observou as regras da lei. Entendeu como é que é? Ele pode doar,
desde que seja dentro das regras da lei. Ó, doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, por exemplo, aquele ente que não tem CNPJ, ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, porque ele pode falar assim, não, mas eu doei os computadores para uma ONG, uma ONG que cuida de crianças carentes. Não, mas não importa, tem que obedecer às regras, entendeu? Aí tudo bem, aqui é doar fora das regras, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie, entendeu? Então ele foi lá e doou para... Aí ele pode falar, não, mas foi para uma ONG que cuida de pessoas, que tira pessoas da rua. Não, mesmo que seja de fins educativos ou assistenciais, tem que seguir as regras. Olha só, permitir ou facilitar, tá vendo aqui, ó? Ele permite ou ele facilita, ele não bota no bolso, mas ele permite ou facilita a alienação, a permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por partes dela por preço inferior ao do mercado. Quer dizer, ele facilita para que a administração pública tenha prejuízo. Quer dizer, olha, a alienação, o poder público poderia alocar aquele imóvel muito mais caro, mas ele permitiu, facilitou para que a administração pública locasse por um preço inferior ao de mercado. Vamos aqui. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Aqui, a administração pública vai pagar a mais porque ele permitiu ou facilitou, entendeu? Realizar operações financeiras, veja, ele não está botando no bolso, mas ele realiza uma operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou ainda ele aceita, olha só, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea, quer dizer, aquela garantia que ele aceitou não vai dar para cobrir os prejuízos caso haja algum BO ali, ou inidônea. Vamos lá, ele aceitou aquela garantia. Veja que ele não aceitou a garantia para botar no bolso, a garantia é para o poder público, mas ela é insuficiente ou inidônea. Conceder, olha aqui, ó, conceder benefício administrativo ou fiscal. Então ele concede um benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Quer dizer, o cara ele concede um benefício sem observar a lei, isso vai gerar prejuízo. Essa aqui é muito importante, inciso 8º do artigo 10. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo. Fica ligado nessa aqui, porque parece um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Cuidado! Lá no caso do artigo 11 vai falar frustrar em ofensa à imparcialidade. Aqui no prejuízo ao erário não fala em ofensa à imparcialidade. Cuidado! Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Precisa disso aqui, precisa acarretar uma perda patrimonial efetiva. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias. Olha aqui, ó. Ele vai frustrar a licitude de um processo licitatório. Ele vai frustrar a licitação de um processo seletivo. Isso é verdade. Para a celebração de parcerias, acarretando perda patrimonial efetiva com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Cuidado lá com o artigo 11, que vai ter lá frustrar em ofensa à imparcialidade, tá bom? Ordenar ou permitir a realização de despesas
não autorizadas em lei ou regulamento. Quer dizer, o cara ele ordena ou ele permite uma despesa que não está na lei, não está em regulamento. Ele ordena ou permite. Agir ilicitamente, observa assim, ó, agir de forma ilícita na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Agir de forma ilícita. Liberar, observa aqui, olha, liberar ou influir. Liberar ou influir. Olha os verbos. O verbo liberar, o verbo influir. Liberar verba pública, sem a estrita observância das formalidades pertinentes, ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Olha aqui, ó, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Veja que não é ele, senão seria enriquecimento ilícito. Mas ele permite que um terceiro se enriqueça. Ele facilita para que um terceiro se enriqueça. Ele concorre para que um terceiro se enriqueça. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade à disposição de qualquer das entidades. Veja que não é ele que utiliza a máquina, senão seria enriquecimento ilícito, mas ele permite que alguém utilize. Celebrar, olha isso aqui, ó, celebrar contrato, celebrar, o verbo celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei, por meio da gestão associada, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. Celebrar contrato de rateio, de consórcio público, sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em lei. Facilitar ou concorrer. Veja que não é ele que incorpora, mas ele facilita ou ele concorre por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante a celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais. Permitir ou concorrer ao verbo para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Agir, olha aqui, ó, agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar, olha, com entidades privadas, aqui, ó, com entidades privadas. Olha aqui, ó, ele vai agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2021. Isso aqui era um ato de probidade autônomo, se eu não me engano, era o artigo 10A. Esse artigo 10A foi revogado e aí pegaram aquele ato de probidade, que era autônomo, e colocaram aqui
dentro de prejuízo ao erário, que é conceder, aplicar ou manter benefício fiscal ou tributário. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário. Isso aqui é prejuízo ao erário. Antes era um ato de improbidade administrativa autônomo, não é mais. Ele é prejuízo ao erário, contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, tá? Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar, veja bem aqui, ó, não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento. Por quê? Não houve a perda patrimonial. Então não pode haver a obrigação de ressarcir, porque se houver, haverá o enriquecimento sem causa das entidades públicas. Não pode. Só pode haver ressarcimento se houve perda patrimonial efetiva. É isso que está falando aqui. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa. Por exemplo, o Banco do Brasil tem o risco da atividade econômica. A Petrobras tem o risco da atividade econômica. É isso que está falando aqui. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Mas esse salvo aqui é uma exceção. Qual é a regra? A regra é que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa. Essa é a regra. A exceção, você só vai falar se a banca perguntar, salvo se comprovado o ato doloso. Agora, se houve um ato doloso, aí é claro que a perda patrimonial decorrente da atividade econômica vai acarretar improbidade administrativa. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. Então aqui, essa conduta, essa ação ou omissão dolosa viola os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Viola imparcialidade, viola legalidade e viola honestidade. Honestidade, imparcialidade e legalidade. Honestidade, imparcialidade e legalidade. Honestidade, imparcialidade e legalidade. Ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Caracterizada por uma das seguintes condutas. Está vendo isso aqui? Aqui é taxativo. É uma dessas. Não é notadamente essas. Não são principalmente essas. Não são notadamente essas. Não são principalmente essas. Aqui é uma dessas. Está vendo aqui? Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Veja, que já começa no inciso 3, porque o inciso 1 e 2 eles foram revogados. Mas veja, a pessoa vai revelar o fato ou ela vai revelar uma circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Precisa disso aqui. Propiciando beneficiamento aqui, ó, beneficiamento por informação privilegiada. Então, se a banca falar assim, olha, a pessoa revelou um fato de que tinha ciência em razão do cargo, e que deveria permanecer em segredo, mas não houve nenhum beneficiamento devido a essa informação privilegiada. Não houve. E também não colocou em risco a segurança da sociedade e do Estado. Isso é ato de improbidade administrativa? Não. Ah, João, mas pode ser o que for, mas não é ato de improbidade administrativa. Para ser ato de improbidade administrativa, precisa ser revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições, que deva permanecer em segredo e mais,
deve propiciar beneficiamento por informação privilegiada ou ainda ou colocar em risco a segurança da sociedade do Estado. Se uma dessas aqui acontecer, beleza, porque é uma ou outra. Ah, tudo bem, houve o beneficiamento por informação privilegiada, mas não colocou em risco a segurança da sociedade do Estado. Beleza, aqui é ou. Uma coisa ou outra aconteceu, se acontecer as duas também. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Quer dizer, o agente público não pode negar publicidade aos atos oficiais. Essa é a regra. Senão ele vai atentar contra os princípios da administração pública se ele negar publicidade aos atos oficiais. Os atos oficiais, em regra, são públicos. Beleza. Só que, tem exceção, ó. Ele não pode divulgar, ele não pode dar publicidade àqueles atos oficiais que a sua publicação vai causar risco para a segurança da sociedade do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Nesse caso, não pode dar publicidade, beleza? E aí, se ele não der a publicidade, não vai ser um ato que atenta contra os princípios da administração pública, beleza? Frustrar, lembra daquilo que eu te falei lá, do outro lado? Frustrar, lá do prejuízo ao erário, que é frustrar em a celebração, como que fala lá, o inciso 8º, eu esqueci lá do inciso 8º, como que fala. Mas vamos ver aqui, rapidão aqui, o 18, não sei se é o 8º ou o 18. A gente vê aqui, rapidão aqui, ó. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Isso aqui é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Olha como é diferente aqui no caso que fala assim, ó, frustrar em ofensa à imparcialidade. Olha aqui, ó, frustrar em ofensa à imparcialidade. Quando for atentar contra os princípios da administração pública, vai ter isso aqui, olha, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de processo licitatório, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiro. Precisa ter esse dolo aqui, olha, com esse objetivo aqui, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiro. Com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiro. Isso aqui é um dolo muito específico. Precisa ser com essa ideia aqui, com essa vontade, entendeu? De obter benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiros, beleza? Para ser improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Deixar de prestar contas. Então a pessoa, ela deixa de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. É ato que atenta contra os princípios da administração pública. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Então você pode prestar conta, mas você não presta conta. Isso aqui atenta contra os princípios da administração pública. Claro, desde que você disponha das condições para isso. E tem mais, com vistas a ocultar irregularidade. Então você não prestou conta quando você deveria, e você dispunha daquela informação, mas você não fez para ocultar alguma coisa, alguma irregularidade. Isso aqui é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Revelar ou permitir, olha aqui, ó, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial. Vamos supor que vai ter a divulgação oficial, mas antes dessa divulgação oficial, você já vai lá e revela ou permite que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria,
bem ou serviço, capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Esses dois aqui fica ligado porque parece muito prejuízo ao erário. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo é ato que atenta contra os princípios da administração pública. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria ou de bem ou serviço. Isso aqui também é atentar contra os princípios da administração pública. Descumprir, olha isso aqui, ó, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Ó. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, Então a pessoa descumpre as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Isso aqui é atentar contra os princípios da administração pública. Vamos lá. Nomear cônjuge. Isso aqui é o nepotismo, tá? Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança. Olha aqui, ó, cargo de direção, chefia ou assessoramento, tá? Não é aquela pessoa que passou no concurso público, é cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou ainda de função gratificada. Olha aqui, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário. Observe isso aqui, olha só. Praticar, o camarada pratica no âmbito da administração pública e mais, com recursos do erário. Ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Lembra que não pode haver essa publicidade em relação, por exemplo, ao prefeito, ele usar a prefeitura para promover a pessoa dele. Não pode. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras e de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Vamos lá. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Nações Unidas contra a Corrupção. Promulgada pelo Decreto 5.687. Somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Nós estamos falando aqui do artigo 11 dessa lei. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Nações Unidas contra a Corrupção, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo aqui, que é o artigo 11, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Nós estamos falando do artigo 11. Precisa ser comprovada na conduta funcional do agente público o fim. Precisa ser comprovado esse fim. Essa finalidade precisa ser comprovada de obter proveito ou benefício indevido. Proveito ou benefício indevido.
para si ou para outrem. Para si ou para terceiros, tá? Ou para outra pessoa ou entidade. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo, que é esse aqui, ó. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Aplica-se esse parágrafo 1º a quaisquer atos de probidade administrativa tipificados nessa lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituído por lei. Precisa de ter isso aqui, ó. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra, ou para outra pessoa ou entidade. E aplica-se este artigo a qualquer ato de improbidade administrativa tipificado nessa lei ou numa lei especial e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Então tá vendo aqui, ó, tem que ser a demonstração objetiva da prática de ilegalidade. Não pode ser a demonstração subjetiva. É demonstração objetiva da prática de ilegalidade. E precisa indicar as normas constitucionais, legais ou infralegais que foram violadas. Os atos de improbidade de que trata este artigo, que é o artigo 11, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Então precisa de lesividade relevante para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Então veja, para que haja, o que está falando aqui é o seguinte, para que haja um atentado contra os princípios da administração pública, não necessariamente precisa que haja danos ao erário e não necessariamente precisa que haja enriquecimento ilícito. Por exemplo, quando a pessoa frustra o caráter concorrencial de um concurso público, não necessariamente precisa haver um dano ao erário. Não necessariamente precisa haver um enriquecimento ilícito. Quando a pessoa não presta contas quando deveria, não necessariamente vai haver um dano ao erário. Não necessariamente vai haver um enriquecimento ilícito, mas mesmo assim é ato de probidade, desde que haja uma lesividade relevante. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Não é porque o prefeito nomeou a mulher dele que automaticamente já é improbidade. É isso que está falando. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita. Então aqui, ó, de mandatos eletivos, tudo bem? Vamos ler aqui das penas, aí a gente encerra essa primeira parte e continua depois. Olha, das penas. Independentemente do ressarcimento integral do patrimônio, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civil e administrativa, porque pode haver a responsabilidade civil, administrativa e penal, mas independente dessas aí, previstas na legislação específica, estará o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, tá? Essas sanções aqui,
elas podem ser aplicadas de forma isolada, mas pode ser aplicada de forma acumulada. Tudo bem? Na hipótese do artigo 9º dessa lei, enriquecimento ilícito, vai haver a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio público, vai haver a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, até pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 14 anos, pelo prazo não superior a 14 anos, quer dizer, de até 14 anos. Não pode ser superior a 14 anos. De até 14 anos aí não vai poder contratar, obter benefício e tal. Lembra que a multa é equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Multa civil, aqui ó, multa civil, tá? Multa civil. Na hipótese do artigo 10, é prejuízo ao erário. A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, né? Se houver essa circunstância. Perda da função pública também. Suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, a suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar, de obter incentivos fiscais ou creditícios e tal, pelo prazo não superior a 12 anos. Não superior a 12 anos, beleza? Então, ó, enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Enriquecimento ilícito. Não pode contratar também por até 14 anos. Prejuízo ao erário. Suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Não pode contratar, obter incentivo fiscal e tal, por prazo não superior a 12 anos. Na hipótese do artigo 11, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração. Você entendeu? 24 vezes o valor da remuneração. Não é assim, 24 vezes o valor do vencimento. Vencimento é uma coisa, remuneração é outra. Por isso que tem 3 setas, uma seta vermelha, uma seta azul, uma seta amarela. 24 vezes o valor da remuneração é a multa civil, no caso do artigo 11, que é atentar contra os princípios da administração pública. Percebeu que não tem suspensão dos direitos políticos, não tem perda da função pública, não tem perda da função pública e não tem suspensão dos direitos políticos. No caso do artigo 11, que é atentar contra os princípios da administração pública. E a proibição de contratar é pelo prazo não superior a 4 anos. A proibição de contratar é pelo prazo não superior a 4 anos. 4 anos, beleza? Pelo prazo não superior a 4 anos é a proibição de contratar, aqui no caso do artigo 11 dessa lei. A sanção de perda da função pública nas hipóteses dos incisos 1 e 2, que é enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, qual é o inciso 1? Enriquecimento ilícito, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, que é enriquecimento ilícito, não é do inciso 2, que é prejuízo ao erário, e, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Aqui, se pedir a literalidade da Lei 8429, você vai marcar que está certo. Mas lembra que a ADI 7236 suspendeu esse dispositivo aqui. Cuidado, tá bom? Tudo bem. A perda da função pública, nos casos do inciso 1 e 2, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha na época do cometimento da infração,
Se for o inciso 1, enriquecimento ilícito, o magistrado, em caráter excepcional, poderá estender aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias e a gravidade da infração. Isso aqui está suspenso pela ADI 7236, mas se considerar a literalidade do artigo, aí você vai dizer que está certo, tá? Embora aqui esteja suspenso esse dispositivo pela ADI 7236. A multa pode ser aumentada até o dobro. Então a multa ela pode ser aumentada até o dobro. Lembra daquela multa lá de 24 vezes o salário mínimo? No caso lá do artigo 11, que é atentar contra os princípios da administração pública, essa multa pode ser de 48 vezes. Beleza? Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o réu é muito milionário, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Quer dizer, a multa não vai fazer nem cócegas no bolso do acusado aí. Então, aí o juiz pode aumentar a multa até o dobro, tá bom? Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades, para não quebrar a empresa, Em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observado os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da personalidade jurídica. Veja bem, aquela pessoa jurídica estava proibida de contratar com o Estado do Ceará. A depender do caso, isso pode extrapolar o Estado do Ceará e ela ser proibida de contratar com o Estado do Goiás. Aí vai observar os impactos econômicos e sociais das sanções de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, que gera emprego. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limitar-se-á à aplicação da multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput. Veja, se for um ato de menor ofensa, pode aplicar só a multa. Não precisa suspender os direitos políticos, entendeu? Pode aplicar só a multa, beleza? Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. É assim, vamos supor que lá na lei civil, no criminal, lá já deduziu 50 mil reais. Lá na administrativa já deduziu 40 mil. Lá na civil já deduziu, lá no processo civil por indenização, sei lá, já deduziu 200 mil reais. Aqui na lei de probidade vai abater esses valores. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei, se ocorrer lesão ao patrimônio público, deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nessa lei e na lei 12.846, que é aquela lei que fala lá das infrações das pessoas jurídicas contra a administração pública nacional e estrangeira, lembra? Deverão observar o princípio constitucional do non bis idem, quer dizer, se lá já é punido, não pune aqui. Se aqui já é punido, não pune lá, entendeu? As sanções de proibição de contratação com o poder público, a sanção de proibição de contratação com o poder público, né? Uma empresa foi proibida de contratar com o poder público. Deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o 6,
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, que tratam a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial. A limitação é só ao Estado de Minas Gerais, então fica limitado aqui. As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, essas penalidades da lei de improbidade, tipo suspensão dos direitos políticos, pagamento da multa, tantas coisas que tem aí, né? Perda da função pública, só pode depois do trânsito em julgado. As sanções previstas aqui precisam de trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Para efeito de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, para efeito da contagem de prazo da sanção dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Veja bem, vamos supor que aqui, eu vou mostrar isso aqui para você, vamos supor que aqui, bem aqui mesmo, houve uma decisão colegiada, bem aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui, vamos supor que bem aqui houve uma decisão colegiada, aqui, ó. Aí aqui tá passando aqui, ó. Vamos supor que aqui, onde eu vou marcar de verde, bem aqui, ó, onde eu vou marcar de verde, transitou em julgado. A decisão colegiada foi aqui, transitou em julgado aqui. Eu vou deixar a decisão colegiada de amarelo. A adesão colegiada foi aqui, ó, de amarelo, beleza? Aqui foi a adesão colegiada. Aqui onde está verde é o trânsito em julgado, beleza? Essa decisão do trânsito em julgado, essa contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, vamos supor que daqui até aqui se passaram 10 anos. 10 anos. Vamos supor que a suspensão dos direitos políticos, essa suspensão foi de até 14 anos, beleza? Foi lá, enriquecimento ilícito, até 14 anos. Essa decisão aqui vai retroagir para cá. Como já se passaram 10 anos, o camarada só vai ficar com a suspensão dos direitos políticos por 4 anos, porque vai retroagir. Por causa disso, está suspenso, essa parada está suspensa pela ADI 7236, sacou? Porque beneficia o agente ímprobo. Sacou a parada? Beneficia o agente ímprobo. Está suspenso. João, mas e se considerar a literalidade? Aí você vai marcar que está certo. Está suspenso pela ADI, mas se considerar a literalidade, você vai marcar que está certo porque está na lei. Está na lei. Então, João, considerou a literalidade. Muito bem, marca que está certo, tá bom? Marca que está certo. Mas só lembra que está suspenso pela ADI por causa dessa parada aí que beneficia o agente ímprobo. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Lembra que está suspenso, mas que se cair literalmente, está certo porque está na lei. Da declaração de bens, a posse e o exercício de agente público, a posse e o exercício, tá? Ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e provento de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Sabe aquela lá do imposto de renda? É essa. A declaração do imposto de renda você vai levar lá para a posse, porque você precisa para poder tomar posse, para poder exercer o seu cargo. Fica condicionada. A fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. A declaração de bens, a que se refere o caput, será atualizada anualmente. Todos os anos você não entrega a sua declaração para a Receita Federal, a declaração do imposto de renda, todo ano você não entrega para a Receita Federal, será atualizada anualmente. E, na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Aqui, ó, mandato eletivo, por exemplo. Então vai ser atualizada anualmente. Todo ano você faz a sua declaração para a Receita, anualmente, e
na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou função. Será penado com a pena de demissão. Veja que não é demissão a bem do serviço público. Antes era demissão a bem do serviço público, né? Agora é só demissão. Demissão a gente entende que é demissão normal, não é demissão a bem do serviço público. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o artigo dentro do prazo, quer dizer, ó, o cara não entrega no prazo, ou se ele entrega no prazo, mas ele entrega declaração falsa. Ó, cuidado com declaração de imposto de renda, tá? Tem que ser dentro do prazo, anualmente e na data que deixar o cargo. Para entrar também, para entrar tem que apresentar lá certinho. Tudo bem? Senão aí, ó, pena de demissão. Do procedimento administrativo e do processo judicial, a gente vê isso aqui em outro momento, porque é outro assunto, um assunto um pouquinho mais chato, vou deixar para outro vídeo, beleza?